amigos do Portal Espero Feliz. Hoje eu vou trazer para vocês a história de uma banda que foi muito influente nos anos 80. A exemplo de The Cure e The Smiths, influenciaram muitas bandas nacionais e também internacionais. É a história do Joy Division, que a gente vê aqui na sua formação mais clássica, né? Com Bernard Sumner, Steve Morris e Peter Hook. E aqui o principal deles, o líder, que a história desse cara, Ian Curtis, confunde-se com a história do Joy Division, né? E a gente começa para falar principalmente dele, que teve, né, na formação do grupo uma influência grande, né? E a gente começa falando dele, que em 1975, em agosto, ele casou-se com Débora, ele bem novo, né? Com 19 anos e ela com 18, os dois bem jovens. E esse casamento praticamente foi o início, né, de uma relação aí de 6 anos que foram muito intensos, que teve altos e baixos, e a gente vai conhecer nessa história aí. Em 76, Ian Curtis foi a um show da banda Sex Pistols e lá encontrou-se com Bernard Sumner e Peter Hook, os dois que estavam para montar uma banda de rock, post-punk. Então, eles procuravam um vocalista e encontraram em Ian Curtis aí aquela pessoa que se encaixava corretamente no que eles estavam procurando, né? E começaram a ensaiar e, né, fazer os seus ensaios, né, para a futura banda. Esse álbum, lançado por David Bowie, o Low, lançado em janeiro de 77, teve uma influência muito grande na formação da banda, porque o primeiro nome que eles escolheram foi Warsaw, né? Varsóvia em inglês. No caso, foi inspirado por uma música que tem nesse disco do David Bowie, né? Eles também foram influenciados por The Doors, Iggy Pop, né? Além do David Bowie, Sex Pistols, Kraftwerk, The Velvet Underground e a banda New, né? Que foi uma outra parte do Kraftwerk, né? Membros do Kraftwerk saíram para formar a banda New. No início, eles tinham outros bateristas, que eram Terry Mason, Tony Badek e Steve Brother Daly. Esses três aí no início da banda, né, que foram bateristas. Que depois que entrou realmente Steve Morris e ficou definitivamente como baterista da banda. Em junho de 78, eles lançaram o seu primeiro EP, né, que chamava An Ideal for Living, né? Ele foi até patrocinado pelo próprio Ian Curtis e sua esposa na época, Débora. Já em 79, eles lançaram aí o seu primeiro álbum, né, já com um produtor, uma gravadora mesmo, que viu realmente a qualidade da banda e lançou aí o seu primeiro álbum, Unknown Pleasures. Esse álbum, eu gostaria de destacar uma música que ela tem uma grande influência, né, nas bandas, é tanto que a música do Camisa de Vênus, Eu Não Matei Joana d'Arc, que para mim é uma das principais do Camisa de Vênus, junto com Cinca Chambó e Só o Fim, também tiveram destaque nos anos 80, Deus Me Dê Grana e a polêmica Silvia, mas eu gostaria que vocês olhassem a semelhança de Eu Não Matei Joana d'Arc do Camisa de Vênus com essa música. Eu gostaria de destacar desse álbum, Unknown Pleasures, que foi lançado em 79, que é a música do Joy Division, Disorder. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. Depois do lançamento de Unknown Pleasures, né, foi o primeiro álbum do Joy Division, um ano depois,
né, Ian Curtis, ele que sofria de epilepsia e o seu casamento com a Débora já não estava indo nas boas mais, né? Ele teve um caso com uma jornalista que cobria as turnês do Joy Division. E Débora descobriu isso aí e queria se divorciar dele. Ele não concordando, ele no dia 17 de maio ele procurou ela para conversar com ela e tal, para tentar reaver essa coisa do divórcio, mas ela estava resistente, não queria. Isso para ele foi uma coisa muito relevante, ele ficou muito chateado com isso e também com as crises de epilepsia que tinha. E no dia 18 de maio ele realmente não suportou tanto problema, tanta coisa que ele vivia e acabou suicidando-se, deixando assim o fim, né, o fim da história da banda Joy Division, que foi uma história meteórica, né? Em 6 anos aí aconteceram muitas coisas, de uma banda que serviu muito de referência, né? Foi referência depois, principalmente nos anos 80, muita referência. Ainda em 1980, a banda lançou seu segundo álbum, né? Apesar da morte de Ian Curtis, ela já estava trabalhando no seu segundo álbum, e a gravadora lançou em julho, né? 2 meses depois, lançou o seu segundo álbum, Closer. Em 2015, Peter Hook fez uma visita ao túmulo da família Appiani, que é um túmulo que tem na Itália, ele que serviu, né, de inspiração para a capa do segundo álbum do Joy Division, né, o Closer, né, ele fez uma visita lá, bastante interessante. Ainda em 1980, o Joy Division lançou Love Tears Apart, que foi uma das principais músicas do Joy Division, que está lá no Top 20 Electronic Hits, que é a música número 20 de 1980. A gente vai ouvir essa música aí, que é uma das principais do Joy Division, Love Tears. Depois do lançamento desse single, esse último single nos anos 80, The Love Tears Apart, do Joy Division, ainda no mesmo ano, os membros restantes, né, Steve Morris, Peter Hook, Bernard Sumner, convidaram a então namorada de Stephen Morris na época para se juntar ao grupo, ser a nova tecladista e formar uma nova banda, o New Order, que também foi muito influente, teve bastante influente nas bandas, né, e no synth pop dos anos 80. Mas isso aí é assunto para uma outra publicação dessa incrível banda New Order. Em 1988, a gravadora, né, da banda Joy Division lançou esse álbum, que é o Substance, lançou em 1988, com as melhores músicas de 77 a 80. Eu acredito que esse álbum é até melhor do que os álbuns de lançamento da banda, One Now Pleasures e o Closer, porque ela contém 3 das melhores músicas do Joy Division que foram lançadas apenas em singles, que são Transmission, Atmosphere e Love Tears Apart, né? Para o lançamento desse álbum, a gravadora usou esse nome, que é uma tipografia criada pelo Will Crowder em 1967. Ele chama New Alphabet. Ele que também usou, né, essa tipografia também no outro disco do Electronic, né, que também usou desse mesmo tipógrafo aí. É uma coisa bastante interessante, né? E a gente vai curtir aí o som que tem desse álbum aí do Joy Division, da música Atmosphere. Muito bem. Em 2007 foi lançado esse filme, direção do Anton Corbijn. Ele se chama Control, em referência à música She Lost Control, do Joy Division. Essa música ela tem uma história que é o seguinte, Ian Curtis ele trabalhava como agente de empregos e viu uma cliente sua que tinha epilepsia, ela havia suicidado. Então ele fez essa música com aquela história daquela cliente dele, She Lost Control, ela perdeu o controle, né? Então ele fez essa música em referência a esse fato. E esse filme, Control, também faz referência a essa música. Esse filme foi lançado em 2007 e conta a história de Ian Curtis, né, e também
da banda Joy Division. Vamos ver um trailer desse filme aí. Who's the writer? Who do you think? I think we should get married. I hold my hands up. I am a believer in Joy Division. Hallelujah. Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off. What about Big Dog's cock? Can you say that? How it affects me. I never meant for it to grow like this. Get out! I've no control anymore. I love you. What does that mean? When you're looking at life in a strange new room, is this the start of it all? Muito bem. É uma história, então, que foi uma história curta, mas que ficou bastante emblemática, né? E marcou bastante, teve muita influência, né? E deixaram um legado muito importante para a música. Tanto que foram incluídos no UK Music Hall of Fame, tanto o Joy Division como o New Order. Tiveram influência, né, como eu já disse, influência muito grande em bandas nacionais, né? Legião Urbana, tanto aqui que o Marcelo Bonfá está aqui com a camisa do Joy Division, né, do seu primeiro álbum, né, Unknown Pleasures. Influenciaram também bandas do nível de The Cure, o Chu. Realmente foi uma banda que influenciou os anos 80. Para encerrar essa publicação, vou deixar uma música do Joy Division que teve bastante influência, que é She Lost Control. Até a próxima. Saudações, Timura DJ.